Bom dia, meus amores, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à aula de ciências da unidade 4, né? Vamos estar encerrando essa unidade aí, que vem falando justamente sobre esses astros celestes, né? Sobre as estrelas, constelações, sistema solar e várias outras coisas. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse conteúdo, principalmente porque nós temos algumas atividades que mais para frente eu vou explicar, que elas serão adaptadas. Nós faremos elas, mas faremos elas de outra forma, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas atividades para que vocês não se perdessem em relação a isso na hora de fazer, ok? Bom, na unidade 4, nós estamos observando aí os astros luminosos e vamos dar continuação aí na página 110, falando sobre as estrelas. Então, nós temos aí a explicação do que é a estrela, né? O que as estrelas formam. Nós sabemos aí que as estrelas são astros luminosos e as estrelas dependem muito da questão do seu lugar para ter cores variadas, ou seja, quanto mais luz própria ela tem, é classificada de acordo com a sua cor, com o seu brilho, com a temperatura e tudo mais. Então, as estrelas são astros luminosos. Nós vivemos, aí a apostila vem trazendo aí na página 110 um texto onde nós vamos fazer o acompanhamento da leitura do texto. Então, aí o texto vem falando sobre as estrelas logo no início, dizendo que nós vivemos em uma galáxia chamada Via Láctea. Eu gostaria que vocês grifassem isso daí. Só vão parar de grifar quando a tia Grazi disser. Por que ela tem esse nome? Por que ela chama de Via Láctea? Ela é chamada de Via Láctea. Ela recebe esse nome porque pode ser vista da Terra no céu como um rastro esbranquiçado, que lembrava aos povos antigos o aspecto de leite. Por isso, Via Láctea, porque láctea vem de leite. A Via Láctea é formada por estrelas, planetas, gases, poeira, entre outros tipos de matéria. Dentro da Via Láctea, a Terra, ela encontra com o sistema solar. O que é o sistema solar? É um conjunto de corpos celestes formado por uma estrela central, que é o Sol, e também por planetas, planetas anões, cometas, asteroides, satélites, entre outros. Tudo isso forma o sistema solar, ok? Nós temos aí uma imagem ilustrativa do fragmento da Via Láctea, como pode ser vista da Terra a olho nu, né? Só observando mesmo, forma de observação. Depende do lugar que você está, tá, gente? Não é todo mundo que consegue ter essa visão aí da Via Láctea, não. Tudo depende da posição, do local da Terra onde nós estamos. Tem lugares que você tem mais acesso, depende da localização, ok? As estrelas, continua grifando aí, por favor, vai dizer o que são estrelas. As estrelas são corpos celestes formados de gases e têm luz própria. Por isso são chamados de astros luminosos. Até luminosos vocês vão grifar. Há diferentes tipos de estrelas que podem ser classificadas de acordo com a sua cor, seu brilho, com a temperatura em sua superfície e com a sua massa, por exemplo. A cor das estrelas está relacionada à sua temperatura. Assim, a escala de cores vai das estrelas azuis, que são as que têm as temperaturas mais altas, mais elevadas, passando pelas brancas, amarelas, laranjas, até as vermelhas, que são as que têm a temperatura mais baixas, tá bom? Agora já vem falando sobre o Sol. O Sol é uma estrela, tá? E por mais que a gente pense que ele seja algo enorme, não. O Sol é considerado uma estrela anã. É engraçado, né? Mas por que isso? Por que a gente acha que ele é algo grandioso, né? Pelo fato dele estar mais próximo, às vezes, do planeta em que vivemos. Quanto mais próximo, mais perto parece ser, tá bom?
Bom, vocês vão grifar aí agora na página 111 o que é o Sol, tá? Onde ele está, como é que ele é classificado. O Sol é uma das bilhões de estrelas que existem na Via Láctea e é considerado uma estrela pequena, apesar de ter um diâmetro de 1,4 milhão de quilômetros. Ele é classificado em estrela anã amarela, tá? Então, ele é uma estrela anã amarela. Anitac, aí vocês vão grifar até amarela, tá bom? Anitac é uma das Três Marias, da constelação de Órion, Sírius, é a estrela mais brilhante do céu noturno, vista a olho nu. A estrela de Barnard é uma das estrelas mais próximas do Sol, mas não é visível a olho nu na Terra, porque depende, como a tia Grazi já disse, da localização dessas estrelas, desses astros, né? Então, dependendo da localização, a gente não consegue ver a olho nu. Precisamos de outros métodos, de outros meios para ter essa visualização e o estudo desses astros, ok? Nós temos aí um desenho que mostra a comparação entre o tamanho de algumas estrelas, que é a representação feita em cores artificiais, ou seja, elas não têm essa cor exatamente. São apenas cores ilustrativas, tá bom? Então, nós temos aí várias estrelas e os seus tamanhos representados nesse desenho. Grifem aí agora. O Sol é a estrela mais próxima à Terra. Ele é formado principalmente por gás hidrogênio, que é convertido em gás hélio por uma reação química que libera grande quantidade de energia. Por isso que ocorrem aquelas chamadas explosões que eles falam, né? No Sol. Essas erupções aí, aquele calor, tá bom? Até energia vocês vão grifar. A energia emitida pelo Sol permite que haja condições para a vida, como a conhecemos no nosso planeta. É algo até que nós já falamos anteriormente. O Sol, ele é quem faz com que haja vida na Terra, porque se não tivesse o Sol, a Terra não teria essa temperatura que nós temos para que houvesse vida, né? Não aconteceria a fotossíntese, porque as plantas precisam da luz do Sol para poder fazer a fotossíntese, para produzir seu próprio alimento. A Terra precisa do calor do Sol, alguns animais precisam do calor do Sol. Então, nós precisamos do Sol para que a vida na Terra possa acontecer, tá? Para que seja algo eficaz, tá bom? Então, a energia emitida pelo Sol permite que haja condições para a vida, como a conhecemos no nosso planeta. Parte dessa energia solar que chega até aqui fica retida, ela não sai toda. Ou seja, o Sol aquece a Terra e esse calor fica. É algo que nós já falamos também, não é mesmo? Mantendo as temperaturas aí, tá bom? Então, parte dessa energia solar que chega até aqui fica retida entre a superfície terrestre e a atmosfera, mantendo as temperaturas próximas a valores compatíveis com a vida. A energia solar é usada por algumas bactérias. Eu gostaria que vocês grifassem isso daí, tá? A energia solar é usada por algumas bactérias, algas e plantas na produção de seu próprio alimento. Esses seres vivos, por sua vez, servem de alimentos para outros organismos, mantendo assim o funcionamento das cadeias alimentares. Então, um depende do outro e o Sol é essencial para que as plantas possam se desenvolver, porque as plantas não se alimentam de outros seres vivos, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, ok? Bom, então aí agora na página 112, grifem isso daí também, por favor. Além disso, a energia solar permite que ocorra o ciclo da água, fato essencial para os seres vivos, pois é esse processo de aquecimento das águas de rios, lagos e oceanos que forma o vapor da água, que é algo que nós já falamos também. Então, vocês vão grifar até a água, né? O ciclo da água acontece porque existe o calor do Sol para fazer com que essa água suba em forma de vapor, né? Que ela evapore, vá para as nuvens, se condense, volta para a Terra novamente em forma de chuva, né? Em formato líquido. Então, na atmosfera, o vapor se resfria, cai em forma de chuva e vai alimentar os corpos de água. São os rios,
lagos, oceanos, tá? Reiniciando o ciclo. As sondas espaciais destinadas apenas à observação do Sol e suas dinâmicas. A observação do Sol nos permite também ter a ideia da passagem do tempo. Ao longo de um dia, são identificadas alterações aparentes de posição do Sol, que podem ser notadas, por exemplo, na mudança de sua posição no céu e do tamanho das sombras projetadas por um objeto. Antigamente, quando não existia, gente, outros meios para medir o tempo, para ter esse acesso aí de relógio e tudo mais, as pessoas observavam o tempo, observavam o Sol, a posição do Sol, e através dessa posição eles tinham a noção de quanto tempo tinha se passado, que hora que era, tá? Então, olha só, olha que interessante aí. Nós temos aí na imagem A, nós podemos observar que na imagem A, como diz aí no texto, pela manhã, o Sol surge na região em que se encontra o ponto cardeal leste. Nesse momento, a sombra da árvore é alongada. Então, quando o Sol nasce, quando ele surge na região leste, a sombra da árvore fica na posição oposta, né? Na letra B, quando ele está na metade do dia, ao meio-dia, com a posição aparente do Sol, fica bem acima da árvore. Então, a sombra fica menor e abaixo dela. Então, a gente observa que a sombra da árvore está bem abaixo. Na letra C, quando o Sol, né, ao entardecer, conforme o Sol se aproxima do horizonte, na região em que se encontra o ponto cardeal oeste, a sombra aumenta de tamanho, na direção contrária à do amanhecer. Quando o amanhecer ela estava de um lado, ao entardecer ela vai estar do outro, a sombra. Por quê? Porque a posição do Sol mudou, né? Por isso que as pessoas utilizavam o Sol como meio para observar o tempo, para medir esse tempo. Notar que as sombras mudam por causa da variação de posição do Sol no céu ao longo de um dia permitiu, por exemplo, que civilizações antigas construíssem os chamados relógios de Sol. Esses relógios possibilitam marcar as horas durante o dia. Era um relógio utilizado, né, que utilizava um pêndulo no meio, né, como se fosse um prego, bem no meio de uma pedra, e dependendo da posição do Sol, ele marcava a hora. Utilizava a sombra desse pêndulo para poder marcar esse horário aí que eles queriam para começar a medir o tempo. Então, o Sol foi importante até para isso, não é mesmo? Na página 113, o Sol também foi importante para definir as estações do ano. Olha só que interessante. Quando observamos o trajeto aparente feito pelo Sol no céu ao longo de vários meses, constatamos que esse percurso varia ao longo do ano. Por exemplo, no hemisfério sul, somente nos dias do início da primavera e do outono, o Sol nasce exatamente no ponto cardeal leste, tá? Nasce no leste. E se põe exatamente no ponto cardeal oeste. Durante o inverno, o nascer e o pôr do Sol ocorrem um pouco mais ao norte dos pontos cardeais leste e oeste. Muda um pouquinho a posição, respectivamente. E durante o verão, o nascer e o pôr do Sol ocorrem um pouco mais ao sul dos pontos cardeais leste e oeste, respectivamente. Então, observando a imagem, nós podemos notar, olha só, no outono nasce exatamente no leste, no inverno, um pouco mais, né, afastadinho aí, nós podemos observar, tá? Na primavera, já nasce exatamente no leste, e no verão, já nasce oposto ao inverno, né? Bom, você sabia? Grifem aí. As estrelas cadentes, na verdade, não são estrelas que caíram do céu. São corpos celestes, como meteoros ou os restos de cometas, que penetram na atmosfera terrestre e entram em combustão. Ou seja, elas pegam fogo por causa do atrito com os gases e outros elementos da atmosfera. Assim, elas deixam um rastro de luz no céu, que pode ser visto em determinadas condições, ok? Então, agora ficou específico aí para vocês que as estrelas cadentes, por conta desses gases, elas pegam fogo, por isso que a gente vê aquela luz, né?
e acha que ela está caindo do céu, tá bom? Bom, na página 114 vem falando sobre a observação do Sol, quanto o Sol é importante para a ciência. Por isso que fala aí, as pessoas utilizam o Sol também para a ciência, para obter energia solar, na construção civil, para saber no momento em que eu vou construir uma casa, um prédio, qual é o melhor lugar para colocar a posição dos quartos, da sala, observando a posição que o sol vai estar de manhã, o sol da tarde, porque o sol da tarde é mais forte. Então, geralmente, eles fazem as casas com os quartos virados para o lado onde o sol nasce, né? Então, assim, nós temos toda essa avaliação, essa observação, o quanto o Sol, essa estrela, é importante para a vida na Terra e para várias coisas que acontecem aqui também. A observação do Sol e da trajetória aparente que ele percorre ao longo de um dia e nas diferentes estações do ano são importantes para diversas atividades humanas. Entre elas está a construção civil. A incidência da luz solar pode determinar a iluminação de ambientes e viabilizar o uso de energia solar para o aquecimento da água, economizando energia elétrica, e para o conforto térmico dos ambientes. Para que esses benefícios sejam alcançados, é preciso fazer estudos a respeito de como o Sol se comporta na região e do terreno onde se pretende construir uma casa, por exemplo. Com essas informações, é possível projetar uma casa aproveitando ao máximo os benefícios que podem ser obtidos da luz solar em todos os cômodos. A ilustração a seguir representa a variação da trajetória aparente do Sol entre o inverno e o verão. Então, nós temos aí a ilustração, né? Que no inverno ela pega bem aí, mais ao fundo, e no verão mais acima da casa. Então, nós temos aí esse esqueminha mostrando o quanto é importante. Nós tínhamos falado um pouco mais atrás sobre algumas constelações. E agora nós vamos ver exatamente o que são constelações, tá? Bom, é interessante isso, gente, porque muitas pessoas começam a observar o céu e ver que as estrelas formam imagens, né? Cada lugar tem a sua crença, tem a sua observação, porque em cada lugar eu vejo algo diferente, dependendo da posição em que eu me encontro. Então, tem locais que eu consigo ver certas constelações que formam certos objetos, certas imagens, e tem lugares que eu não consigo ver essas constelações, depende de onde eu estou. Por isso que acontece tanto de ter várias imagens criadas pelas pessoas através desses pontos luminosos aí que são as estrelas, esses astros. Então, o que são constelações? Grifem, as constelações são agrupamentos aparentes de estrelas. Até isso daí vocês vão grifar, até estrelas. Dizemos aparente porque as estrelas que parecem próximas entre si no céu, para um observador na Terra, elas podem estar muito distantes no espaço celeste. Às vezes, para nós, elas estão assim, do ladinho uma da outra. E lá no espaço, elas estão bem distantes. As pessoas que observavam o céu antigamente imaginavam figuras de seres mitológicos, deuses, animais e objetos formados pelas estrelas, como as figuras imaginadas. Elas estavam relacionadas com o dia a dia ou com os mitos e as histórias de vários povos. Elas diferem nas diversas culturas. Depende do lugar onde estou, como eu disse para vocês. Assim, pode haver constelações distintas em culturas diferentes. Nós temos aí um exemplo de ser mitológico, representado nas constelações. É Órion, tá? Segundo a mitologia grega, era um gigante caçador. Então, eles veem lá no céu essas estrelas juntinhas que formam aí, para eles, a imagem de Órion, né? Que era um caçador. Ah, pode ser que a gente olhe aqui e não veja. Por quê? Porque é algo da cultura deles, da crença deles, faz parte da vivência deles, dos gregos, ok? Mas para eles existem essa constelação, porque a posição das estrelas formava essa imagem. Hoje são reconhecidas 88 constelações
pela União Internacional de Astronomia, IAU, sigla em inglês. Cada estrela que podemos ver no céu pertence a uma constelação. Então, cada estrelinha faz parte de uma constelação diferente. Ou seja, cada estrelinha daquela faz parte de um grupo de estrelas que formam uma constelação, certo? O estudo e a observação das constelações já foram usados como forma de localização, sendo tomadas como ponto de referência durante as navegações, por exemplo. Às vezes eles usavam ali aquela constelação como base para ir para algum lugar ou para voltar de algum ponto de onde eles saíram. As constelações também já foram usadas para marcar a passagem do tempo, uma vez que algumas delas aparecem no céu apenas em determinadas épocas do ano. Não é sempre que eu consigo vê-las. Depende da época do ano, por conta dessa iluminação, da posição que elas ocupam. Veremos a seguir alguns exemplos de constelações. Nós não vamos ver todos, nós vamos ver alguns exemplos de constelações reconhecidas pela IAU e em qual período do ano elas podem ser vistas no céu. Constelação de Órion, tá? É um exemplo aí, ok? Que forma, no caso, esse caçador aí, tá bom? Nós temos aí a constelação de Órion. Grifem aí, ela pode ser encontrada no céu a partir da localização de 3 estrelas brilhantes vistas em sequência, chamadas Três Marias, e que formam um cinturão de Órion. Do Brasil, ela pode ser observada no início da noite, no lado oposto ao pôr do sol, no verão. Aí nós temos a fotografia, tá, de como fica a constelação de Órion e de como ela pode ser vista no céu à noite, ok? Nós temos também a constelação Cruzeiro do Sul. Grifem aí também. É um conjunto aparente de 5 estrelas, 4 delas dispostas em cruz e uma delas que fica fora dos braços. Para localizar o Cruzeiro do Sul, é preciso se posicionar de frente para a região onde fica o ponto cardeal sul e olhar para o céu. Porém, sua posição aparente no céu varia com o passar das horas noturnas e também nas diferentes estações do ano. Então, ela pode estar mudando de lugar dependendo da estação do ano, dependendo da hora que você estiver observando aí o céu para encontrar a constelação Cruzeiro do Sul. Página 117, constelações do zodíaco, grifem também. Essas constelações, aí nós podemos encontrar vários, né? Quando a gente fala de zodíaco, é os signos, tá bom? O zodíaco é uma faixa do céu por onde o Sol faz seu movimento aparente ao longo de um ano. Nessa faixa, podemos observar 13 constelações, as constelações do zodíaco, que são o que os astrólogos usam para fazer as previsões, né? E tem toda essa mitologia aí também dos signos, tá bom? Então são Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Ofilco, Sagitário, Capricórnio e Aquário. Essas constelações são importantes para os estudos astronômicos e a busca por sistemas planetários, como o nosso. Algumas delas são usadas para identificar as estações do ano. Por exemplo, Leão marca o início do outono e o Escorpião marca o inverno no hemisfério sul do planeta. Então, nós temos aí, né, o exemplo de 2 constelações, a de Leão e a de Escorpião, que são as que são usadas aí como referência para marcar o outono e para marcar o inverno. As constelações reconhecidas pela IAU são heranças principalmente das figuras imaginadas pelas civilizações gregas e romanas, que olhavam para o céu, observavam essas estrelas, achavam que parecia com alguma coisa aparente aí do seu cotidiano e davam nomes a essas constelações de acordo com aquilo que eles viam. Página 118. Você sabia? Astronomia versus astrologia. São coisas diferentes, apesar de observarem o mesmo sentido, a mesma coisa, né? Bom, o que é astronomia? Grifem aí.
A astronomia é uma ciência que estuda a origem, a evolução, a composição, a classificação e os movimentos dos corpos celestes. Até celestes vocês vão grifar. O astrônomo é um profissional com formação superior, com domínio em física e matemática, além de outras áreas das ciências, e boa habilidade de observação. Grifem. Já a astrologia dá ênfase apenas a certo grupo de astros, como alguns das constelações do zodíaco. Ela busca identificar uma relação entre a posição e os deslocamentos dos astros no céu, e a conduta moral e as características psicológicas dos seres humanos. Então, ela tenta fazer o quê? Relacionar a conduta dos seres humanos com esses seres aí, esses astros do céu, ok? Até humanos vocês vão grifar. Os profissionais são chamados de astrólogos, esses que trabalham com astrologia. E seu trabalho está mais ligado ao aspecto místico, ou seja, essas crenças, do que do universo, ok? Como vimos, cada cultura imagina no céu figuras que correspondem aos seus costumes e mitos. Diferentes etnias indígenas têm registradas mais de 100 constelações diferentes. Algumas delas, como a constelação da Ema e do Homem Velho, são reconhecidas por indígenas de várias etnias tupi-guarani e também por outros indígenas sul-americanos. Então, nós temos aí a constelação de Ema, que são aquelas reconhecidas pelos indígenas. Ela forma, né? Tem o formato de uma ema, juntando essas estrelas aí. Grifem, reconhecida por povos indígenas, pode ser vista à noite, ao anoitecer, na região onde o sol nasce, e próxima ao horizonte, a partir da segunda metade do mês de junho. Indica o início do inverno para os indígenas do sul do nosso país e da estação seca para os indígenas do norte. Nós temos também aí a constelação do Homem Velho, na página 119. Também é reconhecida por povos indígenas, grifem aí também. Pode ser visualizada ao anoitecer na região onde o sol nasce, tá? E próximo ao horizonte a partir da segunda quinzena de dezembro. Ela indica o início do verão para os indígenas do sul, do nosso país, e da estação chuvosa para os indígenas do norte. Então, nós temos aí a representação de um homem, né? Pode ser vista no céu à noite. As linhas que ligam as estrelas são imaginárias, não tem essa linha no céu aí não, tá? Eles é que estão fazendo essas linhas para que a gente possa visualizar o desenho da imagem que eles estão citando aí. Bom, crianças, agora aí na página 119, a Tia Grazi não colocou aqui, né, a parte que tem logo abaixo da constelação do Homem Velho, pedindo para que vocês façam cartas celestes, que são mapas do céu noturno. Nós não vamos executar essa atividade agora. Por quê? A Tia Grazi não vai executar agora. Porque eu acho de extrema importância nós estarmos juntos para que a Tia Grazi explique detalhadamente como fazê-la. Só aqui pela videoaula fica um pouco vago. Então, seria necessário estar de forma presencial para que vocês pudessem visualizar de uma maneira melhor como fazê-las para poder darmos aí início a essa atividade. Então, nós faremos de outra forma. Nós faremos posteriormente. No momento, nós não faremos ela, ok? Então, agora nós vamos aí para as atividades da página 123, tá? 123. Para as atividades. Vocês vão fazer essas atividades aí, certo? O número 1 diz o seguinte: preencha a cruzadinha com as respostas das questões a seguir. Aí, logo abaixo dessas questões, tem a cruzadinha na página 123 de vocês aí, tá bom? Vai responder a pergunta e vai preencher a cruzadinha com a resposta dessas perguntas aí. Ciência que estuda os astros. Qual é a ciência que estuda os astros? Como é que é o nome, né, dessa ciência que estuda os astros? Letra B. Instrumento usado para a observação dos corpos celestes. Qual é o instrumento que eu uso para observar os corpos celestes? Letra C. Astros que têm luz própria. Quais são? Como é que é o nome?
desses astros que tem luz própria? Letra D, astros que quando cruzam a atmosfera terrestre são chamados popularmente de estrelas cadentes. Na verdade, não são estrelas cadentes, a Graça falou lá atrás, né? Inclusive falei que eles pegam fogo por conta desses gases, né? Então, não são estrelas cadentes, tá? Olhem lá, nós já falamos sobre isso. Letra E, conjunto de astros que tem o Sol como estrela ao redor do qual orbitam planetas, planetas anões, entre outros. Como é que é o nome do nosso sistema, onde o Sol, né, é considerado aí a estrela que fica ao redor dos outros planetas aí que orbitam, certo? Página 124. Número 2. Qual estrela pode ser observada no céu durante o dia? Qual é a estrela? Qual é a sua importância para o nosso planeta? Qual é a estrela que aquece o nosso planeta? Por que ela é importante? O que aconteceria se ela não existisse, ok? Já falamos sobre isso hoje e outras vezes também, tá? Número 3. Analise as informações a seguir. 1. O Sol é a estrela mais próxima à Terra. 2. As estrelas são visíveis à noite, pois refletem a luz do Sol. 3. Das estrelas que podemos ver a olho nu, o Sol é a maior delas. 4. As estrelas são astros luminosos, ou seja, produzem a luz que emitem. Está correto o que se afirma em. Quais são as afirmações verdadeiras? 1 apenas? Letra B, 1 e 2 apenas? Letra C, 1 e 4 apenas? Letra D, 2 e 3 apenas? E letra E, 1, 2, 3 e 4. Quais são as verdadeiras? Tá? Prestem bastante atenção nisso aí. Número 4. Explique o que são constelações. É um conjunto de quê? Constelações é um conjunto de quê? Falamos sobre isso hoje. E cite 3 exemplos. Lá na própria apostila tem vários exemplos, né? Que a IAU deu para nós aí, o que nós podemos pegar e colocar aí. Página 125. Número 5. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Então, dessas afirmações aí, qual delas está correta? Eu quero a que está correta. Número 6. O número 6, gente, nós vamos fazer de forma adaptada, inclusive a Tia Graça já colocou aí. Nós não vamos fazer o que está pedindo nele, porque ele pede para baixar um aplicativo. E não são todos vocês que vão conseguir manusear esse aplicativo, porque nós precisaríamos estar juntos também, para que a Tia Graça pudesse fazer uma vez e enviar para que vocês pudessem fazer em casa, porque ele está todo em inglês. Então, nós vamos adaptar essa atividade. Ao invés de fazer o que está pedindo aí, nós vamos fazer isso que está aqui no vídeo que a Tia Graça colocou para vocês. Vocês vão assistir ao vídeo que a Tia Graça vai colocar logo abaixo do link da videoaula. Vocês vão assistir a esse vídeo aí que a Tia Graça colocou para vocês, que fala sobre as constelações, o que são constelações e que citam algumas constelações que falam sobre elas. Vocês vão assistir a esse vídeo aí, tá bom? E escrever as constelações que aparecem no mesmo. Então, vocês vão escrever para a Tia Graça quais foram as constelações que apareceram nesse vídeo. Então, aí no número 6, ao invés de fazer o que está falando aí, vocês vão escrever as constelações que aparecem no vídeo, que está logo abaixo aí o link, abaixo da videoaula aí no grupo, que a Tia Graça postou, e vocês vão assistir. Ok? Certo? Então, no número 6 é essa atividade. Tá? Nós vamos adaptar, não vamos fazer da forma que está aqui. Vamos fazer da forma que a Tia Graça colocou aí, de vermelho. Assistir ao vídeo, que eu vou postar abaixo aí, e colocar e escrever as constelações que aparecem no grupo. Nesse vídeo que foi colocado aí no grupo, certo? Página 126 também vocês vão fazer o que eu aprendi. Observe a ilustração e responda as questões a seguir. Quais instrumentos as crianças estão usando para observar o céu?
cite suas funções. Então, olha só, nós temos uma criança aí com um objeto e a outra com outro, e tem uma que está sem nada. Mas essa aqui está sem nada, será que ela não está observando? Tá? Qual é a função desses aparelhos? Para que eles servem? Como eu consigo observar o céu com eles? Tá? Então, vocês vão aí colocar. Página 127, letra B. Qual constelação pode ser vista no céu? Cite outras constelações que você conhece. C. Se as crianças voltarem para observar o céu do mesmo local durante o dia, elas poderão ver as estrelas? Por quê? D. A observação das constelações pode ser usada para determinar as diferentes estações do ano. Como isso é feito? Então, tudo isso nós falamos aí nesta unidade. É só voltar lá atrás, ver lá o que fala sobre as estrelas, o que fala sobre as constelações, qual é a constelação que pode ser vista no céu, tá? Essa você consegue ver ela em qualquer lugar, dependendo do horário, você vê, sempre vai vê-la. Qual é ela? Tá? Que forma uma cruz. Que constelação que é essa? Tá? Eu consigo ver estrela durante o dia? Por que que não? O que que acontece? Né? O que que o Sol faz que eu não consigo ver essas estrelas? E a observação das constelações pode ser usada para determinar as diferentes estações do ano. Como isso é feito? Nós falamos lá atrás, tá lá na atividade, né? Como é feita essa questão das estações do ano, a posição do Sol, aonde ele nasce, aonde ele se põe. Então, nós temos que observar isso daí, ok? Certo? Bom, vai para casa as páginas 178 e 179, tá, crianças? Vocês vão fazer essas duas páginas aí que está muito fácil. Número 1, por que as constelações consideradas pelos povos indígenas são diferentes daquelas consideradas pelos gregos e romanos? Por quê? A Graça falou sobre essa questão da crença, da maneira de viver, das coisas que eles são acostumados, dos costumes, né? Respondam aí, tá? 2. Complete as lacunas das afirmações a seguir com as palavras e expressões do quadro. Você vai completar essas frases aí com essas palavras. Estações, localização, escorpião, Três Marias, inverno. Número 3. Maria, que mora no Brasil, estava observando o céu logo depois que anoiteceu e identificou a constelação de Órion. Com essa informação, podemos concluir que a Maria observava o céu durante o verão, o outono, o inverno e a primavera. Constelação de Órion. Depois que anoiteceu, consigo vê-la em qual época? Tá? Em qual época? Em qual estação? 4. Analise as alternativas a seguir e assinale aquelas que apresentam os instrumentos que podem ser utilizados para observação astronômica. Quais são os instrumentos utilizados para observação astronômica, para observar o céu? 5. Observe a fotografia a seguir. Ela apresenta um agrupamento aparente de 19 estrelas no céu. Olha só isso daí. Qual é a constelação que está sendo apresentada aí? Essas estrelas representam a constelação que, do Brasil, pode ser observada no início da noite, no lado oposto ao pôr do sol no verão. Qual é o nome dessa constelação? Qual é o nome de um guerreiro aí que forma essa constelação? Tá? Então, nós temos aí essa constelação. Vocês vão responder a essas questões, tá? E também, gente, dá para observar, às vezes você fica com alguma dúvida, tá? É um caçador. Como é que é o nome desse caçador? Para os gregos, formavam esse caçador. O nome desse caçador é o que dá nome a essa constelação, certo? Então, vocês vão aí observar essa constelação, tá? Respondam as atividades propostas, essas que vão para casa também. E eu quero conversar com vocês um pouquinho agora. Hoje é dia 5 de junho, comemora-se o Dia do Meio Ambiente. Nós sabemos o quanto é importante essa questão do meio ambiente para o mundo. Foi algo que falamos muito
no nosso material aí de ciências, desde quando iniciamos, sobre a questão do lixo, da reciclagem, da questão de observar aí as nossas atitudes, o quanto certas atitudes que nós temos são prejudiciais e a gente nem para analisar isso. Então, também a Tia Grazi vai estar deixando um vídeo logo abaixo aí também sobre o meio ambiente. Vocês vão assistir a esse vídeo, tá? Esse vídeo vai falar o que é meio ambiente, o porquê comemora-se o meio ambiente nessa data. Vocês vão assistir a esse vídeo e após assistirem a esse vídeo, vocês vão fazer um desenho para a Tia Grazi de como vocês gostariam que o mundo estivesse hoje. Estamos passando por uma situação difícil, uma situação onde estamos vivendo uma pandemia, né? Onde nós sabemos que se nós tivéssemos um ambiente controlado em todos os sentidos, isso poderia estar mais ameno, de uma maneira diferente. Então, eu gostaria que vocês fizessem um desenho de como vocês gostariam, nesse momento, o mundo estivesse. Vocês vão fazer a margem no caderno de ciências, vão fazer o cabeçalho e vão colocar lá, 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. E abaixo, eu gostaria que vocês fizessem aí um desenho de como que vocês gostariam que o mundo estivesse. Então, muita atenção, tá? Nessa sequência de vídeos que a Tia Grazi postou. Lembrando que tem a videoaula. Logo abaixo da videoaula tem o vídeo para fazer o número 6, que a Tia Grazi adaptou aí para nós por conta da página 125. E em seguida vai vir esse vídeo aí do meio ambiente para que vocês possam assistir e fazer essa atividade no caderno, ok? Então agora façam as atividades, daqui a pouco a Tia Grazi posta o gabarito das atividades de sala para vocês, tá bom? Bom, crianças, é isso. Um beijo, bom final de semana a todos vocês e até a semana que vem. Até mais!